Amados, passando por aqui para fazer algumas orientações sobre o nosso ofício de trevas nesta segunda-feira, dia 30 de março. Então, como houve muitas dúvidas, então eu resolvi gravar este vídeo para esclarecer as dúvidas e fazer assim uma orientação. Peço perdão a todos, essa semana ainda estamos em mutirão de confissões e por isso impossibilitado de fazer uma reunião com vocês. Mas acredito que vamos esclarecer todas as dúvidas a você, salmista, a você, coordenador de liturgia, e conto com a colaboração de todos. Coragem! Antes de mais nada, eu recebi esse roteiro que vocês usavam no ano anteriores, os anos anteriores. Então, há alguma dificuldade de eu reutilizar. Por quê? Porque esse roteiro ele foi abreviado e foi tirado, por exemplo, dois dos evangelhos importantes, né, que são 3 evangelhos, para fazer aí o ofício de trevas. E também os salmos foram encurtados e foram acrescentados refrões. Então, mas o salmo da ofício de trevas não tem refrão. São salmos bem penitenciais. A origem é gregoriana, então você tem na origem gregoriana, então não tem refrão. Nós vamos ter 2 salmos assim um pouquinho mais animados e um com refrão, e vou explicar o motivo por quê, tá certo? Mas assim, eu estava olhando assim e falei, bom, ao invés de corrigir, eu vou usar o roteiro que eu já tenho, né, desde a época de seminário. Quem trouxe para nós isso foi o padre Francisco, nosso reitor na época. Então, boa parte desses padres novos que utilizo graças ao padre Francisco que trouxe isso para o seminário. Porque o ofício de trevas é algo antes do Concílio Vaticano II. Ele acontecia ali na quarta para quinta-feira santa. Era rezado esse ofício de trevas. Vamos deixar claro, é ofício de trevas e não das trevas. Então, já corrigido isso, fica mais fácil a gente também entender o sentido desse ofício. Ofício já lembrando aí algo próprio, utilizado dos mosteiros, utilizado aí pelos sacerdotes, rezando ali os salmos, salmodiando os salmos, né? Meditando assim a paixão do Senhor. Mas isso entrou também no nosso tempo pós-concílio e foi trazido. Se você for em Minas Gerais, por exemplo, agora na Semana Santa, eles conservaram o ofício de trevas como era antes do Concílio Vaticano II, com uma pequena modificação, que seriam as melodias mais próprias aqui para o Brasil, não puramente gregorianas, tá certo? Dito isso, vamos falar um pouquinho dessa tradição belíssima, onde nós estamos meditando, sim, a paixão do Senhor, a Via Crucis, mas cada salmista, ele representa algo, né? Então, vejam, nós temos um salmo onde é feita a aspersão, que é o invitatório, o Vinde exultemos, Salmo 94. E este representa Cristo, né? Por isso que é um salmo um pouquinho mais alegre, né? Então, naquela coroa de velas, são 15 velas, essa vela é uma vela branca, que representa o Cristo. Eu não sei se vou fazer aqui esse ano, mas essa vela, quando ela entra, o padre até esconde ela atrás do altar e no final revela ela. É uma coisa muito interessante. Quem sabe fazemos, né? Não sei se o povo vai entender um pouco esse sentido. As outras velas são amarelas, né? Também não sei se vai ser, porque as que eu encomendei, não sei se virão ali as amarelas, né? Então, cada salmista entra com o sacerdote, deposita ali em torno do altar, né, uma vasilha especial, e ao longo da recitação, né, de cada salmo, o próprio salmista ou o cerimoniário, aqui na Santa Rita decidimos que o próprio cerimoniário irá fazer, vai apagando cada uma das velas, tá certo? Então vamos lá. Então, o ofício de trevas, né, ele parte de uma liturgia da Semana Santa.
normalmente ali de quarta para quinta, mas nós vamos fazer na segunda-feira. A maioria das pessoas tem feito na segunda-feira, para iniciar ali a Semana Santa já nesta experiência da paixão do Senhor. Então, vale a pena você ler aqui uma introdução que eu coloquei no nosso roteiro, que está à disposição, tanto em PDF, como também em Word, para que você possa fazer ali algumas alterações, acrescentar alguma nota. Então, é muito importante também estar em aberto. E vejam, se a primeira vela representa o Cristo, quem representa as outras 14 velas? 11 velas representam os apóstolos que permaneceram com Jesus. Judas Iscariotes traiu Jesus, e ficaram os outros 11. E as outras 3 velas representam as 3 Marias. As 3 Marias que estavam ali junto do discípulo amado, junto ao Cristo crucificado. Entre elas, das 3 Marias, nós temos a Salomé, a Madalena e Maria, mãe de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então, as 3 Marias, aí dão 14 velas, tá certo? É uma tradição muito bacana, determinar cada vela para uma das Marias, outras para cada um dos apóstolos. Mas é claro, isso já é algo antes do Concílio Vaticano II. Após o concílio, nessa atualização que chegou para nós, foi trazer então a experiência da Via Cruz, ou seja, a própria Via Sacra. A cada salmo também se medita uma das estações, tá certo? Nós temos aqui 2 tradições convergindo, para o nosso tempo. E bendito seja Deus que temos a oportunidade de experimentar algo que é tão antigo, mas também que traz aí a sua atualização para o nosso tempo. Como eu disse, então, esse é o roteiro. Vocês têm aí. Então, dentro do roteiro, então vamos pegar aqui por página. Primeira coisa, uma pequena introdução. Depois, as orientações para rezar-se esse ofício. Então, o altar, devidamente coberto, ali com tecido roxo. 7 velas à direita, 7 velas à esquerda, onde vão estar depositando também ali o círio, que vai ser aceso no sábado santo. Cada um que for cantar a salmodia com uma vela nas mãos, na procissão de entrada com o padre, vai depositar ali no altar. Presta atenção nessa orientação, salmista. Os salmos serão cantados em melodia gregoriana simples, com exceção do primeiro, ou seja, que é o invitatório, e o último salmo, que serão cantados ainda em tom penitencial, mas um pouquinho mais elaborado. A igreja, na penumbra, só a luz de velas, vai viver essa experiência. O próprio Data Show também vai clarear um pouquinho a igreja, então pode estar todas as luzes apagadas. Aí vem o comentário inicial, e o sacerdote, junto com esse salmista, vão estar em silêncio. Deposita-se as velas, depois cada um pegou a sua posição, o sacerdote fala, ferido por quem? Aí todos respondem, por nós. Aí é feita a leitura do Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 18 e 26. Eu não vou ler aqui, mas você pode depois ler, muito bacana. Terminada a leitura, faz-se um silêncio, não se fala a palavra da salvação, só termina, e ele testificará de mim. Aí, primeiro foi ferido por quem? Agora o sacerdote vai dizer, traído por quem? Você pode até bater no peito, por nós. Aí faz a leitura do Evangelho de São João, capítulo 18, versículo 1 ao 9, dando continuidade. Aí, terminado o Evangelho, um silêncio, o sacerdote vai novamente. Então, primeiramente, ferido por quem? Segundo, traído por quem? E qual é a última aclamação? Negado por quem? Você pode bater no peito na hora. Por nós. Aí vem a leitura de mais um evangelho. Lá na página 4 nós temos uma breve homilia,
Não é momento dos sacerdotes também fazer uma homilia muito longa, uma breve homilia, costurando esses 3 evangelhos, que são praticamente sequenciais. Depois fazemos ali um breve exame de consciência, rezando o confesso. Depois, a equipe de música vai cantar o Kyrie eleison. Pode ser no português, pode ser em grego mesmo, né? Pode ser Senhor, tem piedade de nós, Cristo tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós. Ou pode ser Kyrie eleison, Cristo eleison, Kyrie eleison. Tá bom? Aí o sacerdote vai aspergir o povo. Esse momento é o momento do invitatório, onde nós vamos cantar o Salmo 94. Poderia ser sem refrão também, o ideal não seria ter refrão. Mas esse, em específico, tem se colocado o refrão porque às vezes é muito demorado a aspersão de toda a Assembleia. Então, para não ter que repetir o Salmo, se incluiu o refrão, tá certo? Então, um refrão, estrofe, refrão, estrofe, refrão, estrofe. Então, vamos voltar aqui. Depois todos repetem, meu Senhor e meu Deus, sob o olhar amoroso de Nossa Senhora, dispõe-nos a acompanhar-te pelo caminho da dor, e vai. Aí, então, dá-se início à salmodia. O sacerdote de pé, ele vai anunciar cada estação, não é o comentarista, é o sacerdote. Primeira estação. Jesus é condenado à morte. Né? Pode-se até se incluir, aqui eu não coloquei um texto, tenho pensado até em fazer, né? Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo. Aí o povo responde, porque pela vossa Santa Cruz remiste o mundo. Se eu for incluir, eu vou pedir lá para que a Pascom inclua nos slides, né? E aí não ficaremos prejudicados. Depois, faremos o povo, todos, a antífona, que poderia ser cantada, mas vamos fazer rezado. Aí todos. Porque os reis de toda a terra se reúnem e conspiram o governo todos juntos contra o onipotente e o seu ungido. Aí começa a salmodia. Aí vem lá o Salmo 2, aí vem a estação 2, depois o Salmo 21, aí vai ter Abacuque também, vai indo. Até chegar à 14ª estação, né? E aqui já vão ter se apagado 13 das velas dos salmos, né? O salmista da 14ª vai cantar uma melodia diferente penitencial, como também o do invitatório. Um pouquinho mais animado, é pouca coisa. Depois que se encerra o 14º salmo, né? Nós temos ali a antífona normal, nós temos a finalização do ofício, né? Quando o padre vai rezar pelas almas do purgatório e aspergir estas almas. Reza-se o Pai Nosso, uma Ave Maria, o Glória ao Pai. Aí se encerra dizendo, convertei-vos e crede no Evangelho. Vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Proclama-se silêncio e jejum de luzes. Então, presta atenção. Nesse momento, é preciso sair em silêncio. Se sair em silêncio, né? Então, você que é salmista, você que é da equipe, né, que participa da equipe de liturgia, dê o exemplo, né? Saia em silêncio, para que o povo também possa sair em silêncio. Nós vamos colocar em frente ao altar a imagem do Senhor morto, vamos devidamente preparar ali o ambiente. O senhor poderá ir lá fazer sua despedida em silêncio, não tem música, não tem nada. Vai, faz sua oração, sua prece e se retira. Tá certo? Então, assim será o nosso ofício de trevas. Bom, então, como vocês perceberam, nós teremos apenas 3 melodias penitenciais. O primeiro salmo, que é o invitatório, onde vai fazer a aspersão. Dos salmos que estão no meio, né, ou seja, da primeira estação à 13ª estação. E o salmo da 14ª estação também terá uma melodia diferente. Então, são 3 melodias.
Então, preste atenção. Eu vou passar com vocês rapidamente aqui, né? Não tem segredo. Muito, muito simples. Muito simples. Não tem nem necessidade de mudar a tonalidade, porque é em tom menor, com exceção do último, que eu coloquei em tom maior, e você pode fazer ali mais grave, mais agudo. Se você é mulher, vai mais agudo. Se você é homem, vai fazer mais grave. E vai ficar bom do mesmo jeito, tá certo? Vamos fazer, então, um gregoriano bem simplificado. Também não vou incluir muitas notas fiscais, não? Notas musicais, né? Então, fica para simplificar. Tudo certo, amados? Então, vamos lá. Lá na página 5, nós temos o invitatório, que será, então, esse Salmo 94, que nós iremos utilizar para a aspersão de toda a Assembleia. Eu gostaria, peço então que nossos coordenadores se organizem, é melhor a utilização de um teclado no som de órgão para a execução dos salmos, né? Não é que não pode no violão, mas no órgão vai ficar muito mais bonito. Então, eu vejo que tem tecladistas aqui que poderiam fazer esse trabalho, ainda mais porque vai ser bem simples. O Videis o Temos, né? O Salmo 94 é muito simples, né? Então, você Lá menor, Fá e Sol. Somente essas 3 notas. 1, 2, 3. Muito simplificado mesmo, tá bom? Então, vamos pegar o refrão, né? Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz morreu. Vinde todos adoremos. Pegaram? Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz morreu. Vinde todos adoremos. Aí, no estrofe, somente 2 notas, né, que seria Lá menor e Sol. Tá? Vamos fazer agora inteiro. Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz morreu. Vinde todos adoremos. Vinde exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz morreu. Vinde todos adoremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos, e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem o fez, e a terra firme suas mãos a modelaram. Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz morreu. Vinde todos adoremos. Nesse terceiro estrofe do Salmo 94, nós teremos também a utilização de um reto tom. Porque
essa melodia é feita para duas linhas, mas há dentro desse salmo, como em outros salmos também, uma cruz indicando uma terceira linha e alguns versos. Então, como que faz quando tem essa cruz? Aqui vocês mantêm reto o tom, para que vocês não precisem multiplicar a melodia. Vamos lá. Terceiro estrofe. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Agora. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. No quarto estrofe, começa com essas três linhas, onde você precisa fazer o ré do tom. Vamos lá. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz morreu, desde todos adoremos. No final deste salmo, nós temos algo que não faz parte do salmo, né? Que é o glória ao Pai. Nesse caso, aqui, para fazer 4 linhas, nós vamos fazer demos glória a Deus Pai Onipotente, e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito pelos séculos dos séculos. Amém. Então, peço que a equipe se perceber que ainda falta muito para aspergir, eu acredito que com o refrão vai dar certo. Mas se por acaso ainda você perceber que falta muito, antes de fazer esse demos glória ao Pai, você volta lá no Vinde e Exultemos, no primeiro estrofe. Percebeu que já o padre voltou para o presbitério, aí sim vocês fazem o encerramento do salmo. Opa! Demos glória a Deus. Demos glória a Deus Pai Onipotente e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz morreu, desde todos adoremos. Beleza, amados? Passada a experiência do primeiro salmo, que vai ser o salmo da aspersão, o que nos ofícios nós chamamos de invitatório, vamos então para a primeira estação, da primeira até a 13ª estação, iremos utilizar uma única melodia, tá? Então, prestem bem atenção, lá na página 7 nós temos aqui, né? Nós temos aqui, então, o padre dizendo, primeira estação, Jesus é condenado à morte. Aí vamos utilizar, então, da Via Sacra, essa aclamação muito utilizada na oração da Via Sacra, né? Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, porque pela vossa Santa Cruz remiste o mundo. Aí começa, então, o Salmo 2. Salmo 2. Então, o cerimonial acompanha o salmista já na hora da antífona. O salmista já deve estar posicionado ali no ambão.
E aí ele começa, deixa eu lembrar aqui a melodia. Nós vamos trabalhar com Ré menor e Lá menor. Como eu disse, uma melodia simples. Deixa eu lembrar aqui agora. Você pode fazer tanto um tom mais grave como mais agudo, né? E aí vamos utilizar essas mesmas notas. Porque os povos agitados se revoltam, porque tramam as nações projetos vãos. Aí é claro, mais agudo, né? Porque os povos agitados se revoltam, porque tramam as nações projetos vãos. Claro, a mulher fica bem melhor, né? Aí não tem problema. Mesma nota, só que ou mais grave ou mais agudo. Eu vou, obviamente, mais grave, porque senão não dá, né? E como vocês vão perceber, nós também faremos uso do reto tom em alguns estrofes que tem 3 linhas no verso. Combinado? Então vamos lá. Então, a primeira estação. Porque os povos agitados se revoltam, porque tramam as nações projetos vãos, porque os reis de toda a terra se reúnem e conspiram os governos todos juntos contra o Deus onipotente, seu ungido. Vamos quebrar suas correntes, dizem eles, e lançar longe de nós o seu domínio. Esse deles os que moram lá nos céus, zomba deles o Senhor onipotente. Ele então em sua ira os ameaça, e em seu furor os faz tremer quando lhes diz. Entenderam? Aqui, minha gente, lá no final, eu não coloquei, mas todos os salmistas no final poderão fazer, então, juntos com o povo, né? A antífona, acabei de falar, né? Acabei de esquecer, fazer junto com o povo. Porque os reis de toda a terra se unem, conspiram o governo todos juntos contra o onipotente e o seu ungido. É bom lembrar que nós não vamos fazer o Glória ao Pai no final de cada salmo, das estações. Apenas na última estação, na 14ª estação. Não está escrito, acabei esquecendo de colocar, apenas na 14ª estação. Para entender como um fio condutor único estes salmos, que contam a mesma história, a história do servo sofredor, o ungido do Senhor, que negado, traído, morto, né, está nas mãos do Senhor. Então, a cada estação, nós iremos rezar esse grande mistério do Senhor. Veja lá o Salmo 21, que é da 2ª estação. Mesma forma, né? Meu Deus, por que me abandonastes e ficais longe de meu grito e minha prece? Ó meu Deus, clamo de dia e não me ouvis. Clamo de noite e para mim não há resposta. Esse salmo é o salmo que Jesus canta na cruz. Meu Deus, por que me abandonastes? Na 3ª estação, o Salmo 37, da mesma forma. Repreendei-me, Senhor, mas sem ira. Corrigi-me, mas não com furor. Assim por diante. Mesma melodia, gente. Mesma melodia.
Então, vamos passar aqui já para o 14º Salmo. Então, o 14º Salmo, como eu disse, eu esqueci de colocar o Glória ao Pai no final, né? Mas vamos fazer, tá? Vamos fazer. Eu peço compreensão de vocês, eu já digitei, mas aí no que eu vou mandar para a Pascom fazer o slide, já vou fazer corrigido, tá bom? Então, fica combinado desta forma. Beleza, minha gente? Vamos agora para a nossa terceira melodia, que é um pouco mais animada. Pouca coisa mais animada, né? Mas ainda penitencial. E vocês vão perceber que ela é um pouco mais animada, porque ao invés de usar Ré menor, Lá menor, outros tons menores, eu irei utilizar um Ré maior. Isso por si só já alinha um pouquinho mais a canção. Muito bem. Vamos lá, deixa eu lembrar a melodia aqui. Ok. Ó Senhor, escutai a minha prece. Ó meu Deus, atendei a minha súplica. Respondei-me, ó vós, Deus fiel. Escutai-me por vossa justiça. Eu resumi em 3 notas, mas você pode usar também, se quiser, aqui um Si menor para fazer uma passagem, né? Fica até mais bonito. Vamos ver se a gente consegue lembrar aqui como que é a passagem. Ó Senhor, escutai minha prece. Ó meu Deus, atendei a minha súplica. Vocês viram como que esse Si menor faz uma pequena passagem, fica melhor passando para o Sol. Mas pode ser em 3 notas mesmo, mais simples, né? Ó Senhor, escutai a minha prece. Ó meu Deus, atendei a minha súplica. Respondei-me, ó vós, Deus fiel. Escutai-me por vossa justiça. Não chameis vosso servo a juízo, pois diante de vossa presença não é justo nenhum dos viventes. Aí temos o Glória ao Pai, que pode ser simples, né? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ou um verso com 4 linhas, né? Fica até mais bonito. Demos glória a Deus Pai onipotente e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos de novo, que eu me atrapalhei aqui. Demos glória a Deus Pai onipotente e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Muito bem. Terminado, então, a execução do último salmo, né? O último salmo. O que acontece, minha gente? O que acontece é o seguinte. Aí nós vamos para o encerramento.
como eu disse para vocês, aí já não tem mais canções. Se faz ali a antífona, pé, e depois o padre faz o momento das almas do purgatório, reza-se ali o Pai Nosso, uma Ave Maria, glória ao Pai, depois convertemos e cremos no Evangelho, e o momento de silêncio. Em alguns lugares se faz o momento de comunhão, mas aqui na nossa paróquia Santa Rita de Cássia, então nós vamos ter a missa Intenção das Almas às 19 horas. E às 20 horas, o ofício das trevas. Então não há necessidade de fazer ali o momento de comunhão. Está certo, minha gente? Espero que esclareça, que ajude vocês, tá bom? Vamos fazer esse momento com muita piedade, com muita oração. Peço então que arrume um tecladista para fazer do início ao fim todos os salmos. Fica muito bonito no som do órgão. Seria muito bom uma passagem geral assim com todos, né? Poderia até fazer uma sugestão, enquanto nós vamos rezar a missa às 19 horas, de repente o salmista quiser com o músico fazer no salão uma passada, né, nos 15 salmos, né? Seria muito interessante, tá bom? Eu sei que o tempo de ensaio está muito complicado, eu sei que todo mundo tem um compromisso, eu essa semana também estou enrolado com os mutirões de confissões, mas acredito que vai dar muito certo, não é muito difícil, e vocês já cantam bem pra caramba, vai dar muito bom, vai dar muito bom. Vamos pedir a bênção de Deus, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Rita de Cássia, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.